Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Daqui a pouco eu vou conversar com o Leonardo Desideri, lá de Brasília, ele que fez uma entrevista exclusiva com a ministra Damares Alves. Ela falou sobre diversos temas ligados à questão do combate ao coronavírus. Antes da minha conversa com o Leonardo, deixa eu lembrar que você, que é ouvinte aqui do podcast, tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a conteúdos exclusivos, reportagens, colunas, enfim. E, claro, apoia o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Eu concordo com o presidente Bolsonaro de que o isolamento vertical ele é o ideal agora. Imagine eu, olha só, eu estou saudável e linda, muito bonita. Imagine eu com tanta coisa para fazer, eu tenho uma nação para cuidar. Imagina se eu ficasse agora isolada em casa, cuidando tão somente de casa. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, está alinhada ao presidente Jair Bolsonaro em relação a um aspecto do combate ao coronavírus, a questão do chamado isolamento vertical. Agora imagina se eu vou me isolar, sou ministra, estou assintomática, mas eu vou me isolar. Eu acho que eu colocaria em risco algumas vidas com o meu isolamento. Então eu concordo com o presidente Bolsonaro, sim. Ou seja, ela concorda que as restrições radicais de circulação, mais voltadas a idosos e aos chamados grupos de risco, é que deveriam ser adotadas. Ao mesmo tempo, a ministra Damares também elogia o trabalho do Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, que tem entrado em rota de colisão com o presidente. O ministro Mandetta, ele tem um posicionamento muito técnico. E eu não vejo o ministro Mandetta fazendo nenhuma violação de direitos humanos. Nenhuma violação. A ministra Damares concedeu uma entrevista exclusiva à Gazeta do Povo. Quem conversou com ela foi o Leonardo Desideri, correspondente em Brasília, e é com ele que eu converso agora nesse episódio do 15 Minutos. Ô Leonardo, o chamado isolamento vertical, que seria essa restrição de circulação mais voltada aos idosos e aos grupos de risco, não é exatamente o recomendado por autoridades da saúde. Mas a ideia conta com a simpatia do presidente Jair Bolsonaro e, ao que parece, também da ministra Damares Alves, Leonardo? Sim, a ministra ela falou que quando ela citou o exemplo, um idoso que só tem um filho, e aí ele precisa cuidar, o filho precisa cuidar do idoso, aí ela fala, isso é uma exceção e aí poderia, nesse caso, o filho não trabalhar, mas assim, em geral, ela acha, concorda com o presidente Bolsonaro, que os serviços essenciais não podem parar, então ela acha que o jovem trabalhador, o pai de família, trabalhador, ele não pode deixar de trabalhar. É completamente alinhada ao presidente Bolsonaro nessa questão. Eu acho que o nosso trabalhador que está saudável, eu acho que ele já pode começar a voltar para o trabalho. Eu acho que alguns segmentos já podem começar lentamente e voltando, porque, olha, daqui a pouco a gente vai ter aí um problema sério, que é o problema econômico. E por mais que não seja exatamente a área de atuação dela, vamos dizer assim, a ministra também se alinha ao presidente no discurso da preocupação com a economia do país, Leonardo? Isso caso o isolamento seja prolongado? Sim, ela ressaltou isso também, Ela fala, por exemplo, do pagamento do servidor público, como que o governo vai poder garantir esse pagamento. Deixa eu falar uma coisa para ti. Vamos falar do servidor público. Será que a gente vai ter dinheiro para pagar todos os servidores públicos até o final do ano? Ela tenta justificar o presidente, fala que que ela conhece ele há muito tempo já, então que ele está inquieto com a falta de dinheiro para pagar os servidores. Gente, olha, eu conheço muito o meu presidente Bolsonaro. 22 anos trabalhando nos bastidores com ele. Conheço o coração daquele homem. Ele está inquieto, muito inquieto, porque ele está preocupado com essa outra situação grave. A falta de dinheiro para pagar, inclusive, os servidores públicos, para pagar as contas básicas do governo federal. Tenta justificar a visão do presidente, e também fala que essa questão tem sido usada para fazer política, ela também recomenda, uma das coisas que ela fala, que não se preocupe em salvar o mundo, ela diz, para as pessoas.
cada um se preocupa com o próprio tio, ou avô, ou o pai, mas não em querer salvar o mundo inteiro, ela diz, né? Eu acho que todo mundo tem que agora respirar fundo, a gente se concentrar, todo mundo centrado, sem briga, sem confusão, chega de politicagem, muita gente fazendo politicagem, vamos todo mundo centrar, peraí, vamos pensar, respirar, cada um cuidando da sua família. Bom, ela, ministra, tem tomado precauções aí, e o Ministério, né, contra o coronavírus? Vocês abordaram isso também na entrevista, Leonardo? Sim, bom, eles têm tomado os cuidados básicos, as recomendações médicas, né, que eles têm seguido. Por exemplo, higienização o tempo todo. A ministra estava contando que ela faz isso, né, ela usa máscara, usa luva, então ela contou também de algumas viagens que ela fez recentemente e ela tomou todos os cuidados. Eu fiz 2 viagens, uma para Roraima e outra para o Amazonas, e eu, nessas viagens mais longas, eu decidi ir em lugares mais distantes. Se eu for a algum aeroporto, por exemplo, eu estou usando luvas e máscaras. Dessa forma, cuidando da saúde, me alimentando bem, tomando bastante líquido, estou tomando todas as minhas precauções. E no Ministério, eles têm trabalhado com equipe reduzida. No gabinete dela, por exemplo, ela trabalha só com 2 pessoas que ficam se revezando, né? Ela tem também deixado que os funcionários trabalhem fazendo home office. Bom, nos últimos tempos o governo está meio dividido, né, dá para dizer assim, entre as visões do presidente Bolsonaro e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Um defendendo mais o isolamento, outro não, e assim por diante. Apesar de concordar com o presidente, a ministra também quis, assim, digamos, ficar de bem com o ministro da Saúde, Leonardo? Sim, ela falou, uma das coisas que ela falou do ministro, elogiando, né, é que ele tomou iniciativas lá atrás, né, faz muito tempo, desde janeiro, de fevereiro, ele está preocupado com isso. Ela falou muito bem do ministro, ela falou que ele tem se preocupado, tem tido uma preocupação com a proteção à vida, né, que tomou iniciativas há muito tempo, inclusive relacionadas à proteção de áreas indígenas, por exemplo. Então, apesar dela estar alinhada com o presidente Bolsonaro, ela não deixou de elogiar o ministro Mandetta. Ele tem um posicionamento técnico, ele defendeu o seu posicionamento. A única situação que eu vi aí que as pessoas estavam questionando era o uso na fase inicial ou na fase final do cloroquina, mas ele parece que já está alinhando. Eu não vejo nas medidas do ministro Mandetta nenhuma violação de direitos humanos, não. Sobre essa questão dos indígenas, a ministra também falou, né, na entrevista, lembrando que houve a morte de um indígena até o momento, né, Leonardo? Sim, teve um indígena um índio que morreu lá em Roraima, né? Ele tinha 15 anos, né? Morreu agora no dia 10 de abril, e a ministra ela falou que existia uma previsão antes de que vários indígenas estariam mortos no começo de abril por conta do coronavírus, e que esse foi o primeiro. Ela falou que obviamente lamenta a morte desse, mas que a tragédia estava sendo anunciada há muito tempo, a tragédia que estava sendo anunciada há muito tempo seria maior, né? E aí ela também falou sobre outra questão, que foi a ideia de lockdown para os indígenas, para que, bom, o Ministério ele já decretou que os indígenas que não devem receber ninguém, que as pessoas não devem aceder às aldeias indígenas, né, as pessoas de fora. Agora, eu perguntei se também tinha um cuidado para que os indígenas não saíssem da aldeia, já que esse indígena que morreu, ele foi um dos que saíram da aldeia e acabaram pegando o coronavírus. Aí ela falou que isso é impossível fazer e que não tem como fazer o indígena deixar de circular, principalmente porque eles dependem de muitos serviços que estão fora da aldeia. Primeira morte, primeiro óbito registrado, 10 de abril. Lamentamos, eu não queria nenhuma morte indígena, nenhuma. Não queria a morte de nenhum brasileiro. Mas veja só, num estado pobre como Roraima, assim como a Amazônia, a gente tem agora mais 2 óbitos na Amazônia, como a Amazônia, e a gente chegar a metade de abril e só agora ter 3 ocorrências, a primeira no dia 10 de abril, mostra que as medidas tomadas lá em janeiro com relação aos povos indígenas deram muito certo.
Bom, alguns temas que estão, vamos dizer assim, no guarda-chuva do Ministério, Leonardo, por exemplo, a questão da violência contra a mulher. Em março, ela já tinha falado que estava tendo essa preocupação, que estava aumentando o número de denúncias, né? Mas o que ela disse agora é que ela não tem ainda os dados consolidados, mas o que chamou a atenção do Ministério é que no Rio de Janeiro houve um aumento muito maior do que no resto do Brasil. No Rio de Janeiro, a gente tem um número que nos assusta. Cresceu no Rio de Janeiro, no mês de março, 50% o número de denúncia. Aí a gente tem que fazer uma observação. Cresceu a violência ou cresceu a denúncia? Porque tem um fator que a gente tem que considerar. No Rio de Janeiro, foi dada a possibilidade das mulheres fazerem boletim de ocorrência via online. Então, o que a gente observa é que a mulher agora lá tem a facilidade de fazer a ocorrência no celular. Então, foi dada a ela a possibilidade de fazer a ocorrência online. Então, é possível que algumas denúncias estão sendo feitas de mulheres que até mesmo antes do coronavírus já estavam no ciclo de violência, mas não tinham coragem de ir a uma delegacia. Mas o que ela falou, em geral, é que no Brasil não houve a explosão que houve na Europa, mas sim teve um aumento bastante considerável no número de denúncias de violência contra a mulher. Bom, sobre a questão das igrejas, a ministra também, lógico, muito ligada aí, principalmente entre os evangélicos, ela é evangélica, né? Ela defende o fechamento dos templos ou não? Ela defende o fim das celebrações, a paralisação das celebrações e que as celebrações sejam feitas online, né? Mais ou menos como o presidente acredita, né? Ela acha que as igrejas devem ficar abertas para dar consolo para as pessoas, apoio e também para ajudar no atendimento a alguns grupos que podem ter problemas com o coronavírus, né? Idosos, por exemplo, abrigos de crianças, populações de rua. Ela acha que é importante que as igrejas estejam abertas para tudo isso. Numa cidade pobre da região ribeirinha, nós não temos um psiquiatra de plantão 24 horas. Nós não temos psicólogo de plantão. Nesse momento de confinamento, um adolescente dá um surto dentro de casa. Você acha que essa mãe procura quem? Normalmente, quando já acontece, ou por uma questão de uso de droga, ou por um problema de doença mental, a mãe procura quem? É na casa paroquial que ela bate. É na igreja, é no templo, é na casa pastoral que ela busca ajuda. Então a gente entende que os templos, em muitas comunidades, é um local de pedido de socorro, de consolo e de conforto. Então a gente entende que os templos poderiam ficar abertos, não para grandes celebrações, mas para ser um ponto de referência, de conforto, de consolo e de pedido de ajuda. Sobre a questão dos refugiados venezuelanos, hein, Leonardo? A ministra também abordou esse tema aí na conversa com você. Como é que foi? Qual que é a preocupação, né, que ela tem em relação a esse tema? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele acompanha a Operação Acolhida, né, que é a operação que faz a acolhida de imigrantes venezuelanos aqui no Brasil, em Roraima, né. O que ela disse é que ela visitou a unidade da Operação Acolhida lá em Roraima e ela saiu de lá muito feliz porque vai ter a entrega de leitos para pacientes de coronavírus. Vai ter 80 leitos para atendimento a possíveis casos de imigrantes infectados, né? Então, ela basicamente o que ela disse é que ela ficou muito feliz e também uma coisa que ela contou é que as orientações que eles têm dado no hospital de campanha da Operação Acolhida, que está sendo montado, elas não estão sendo só em espanhol. Ela citou, por exemplo, que entre os imigrantes existem os índios Huaral, lá da Venezuela, né? Eles não falam espanhol e também não falam português, e aí as orientações têm sido dadas também na língua Huaral, né? Isso aí é uma responsabilidade também do ministério dela, né? Então, no fundo, ela falou que estava muito feliz com o resultado da Operação Acolhida. Não tem nenhum caso ainda de contaminados entre os imigrantes venezuelanos que estão na Operação Acolhida, nenhum caso. Tem 80 leitos, mas já está indo para uma segunda fase para chegar a 400. Legal. Leonardo, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Terminando mais um 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!